Aconteceu exatamente no momento em que milhares estavam orando. A lua sobre Jerusalém tornou-se vermelha como sangue. Não durante eclipse, não em horário previsto astronomicamente, mas precisamente às 9 da noite, quando grupos de oração em toda a cidade estavam clamando a Deus sobre os eventos proféticos que estão se desenrolando. E a pergunta que está deixando pessoas ao redor do mundo perplexas é: foi coincidência ou foi sinal? Porque o timing é impossível de ignorar. Exatamente quando orações coletivas alcançaram pico de fervor. Exatamente sobre Jerusalém, o epicentro profético. Exatamente em um momento quando todos os outros sinais dos últimos dias estão convergindo. E exatamente como Joel profetizou há mais de 2.500 anos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A lua em sangue, antes do dia do Senhor. E agora, aqueles que estavam orando testemunharam exatamente isso. A lua vermelha sangue sobre Jerusalém. E não foi breve, durou mais de 1 hora. Visível de múltiplos locais, fotografada por centenas e completamente inexplicável por astronomia convencional. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente o que aconteceu naquela noite em Jerusalém. Vou apresentar os testemunhos dos que estavam orando quando viram. Vou examinar as tentativas científicas de explicação e por que falham. E vou conectar este evento com profecias bíblicas específicas sobre a lua se tornando sangue como sinal dos últimos dias. Fique até o final, porque você precisa decidir por si mesmo. Foi coincidência astronômica rara? Ou foi Deus respondendo à oração de seu povo com um sinal visual inegável de que suas profecias estão se cumprindo? A lua ficou vermelha durante a oração sobre Jerusalém, e nada será como antes. Prepare-se para a verdade. Para entender completamente o significado do que aconteceu, precisamos estabelecer os fatos com precisão. Era uma sexta-feira à noite, véspera do sábado. Em Jerusalém, grupos de oração se reuniram em múltiplos locais para a intercessão especial. No Muro das Lamentações, centenas de judeus ortodoxos estavam em oração. Em várias igrejas cristãs pela cidade, congregações se reuniram para vigílias de oração. E em lares por toda Jerusalém, famílias e pequenos grupos estavam clamando a Deus. O tema comum das orações, os eventos proféticos que estão acontecendo. O templo reconstruído, o conflito com nações circundantes, os sinais celestiais e terrestres, e súplicas pela vinda do Messias. Por volta das 8h45 da noite, a lua estava normal, lua cheia, brilhante, branca prateada como sempre. Mas então, às 9 horas exatas, quando as orações em múltiplos locais alcançaram intensidade máxima, pessoas começaram a notar mudança. A lua estava ficando vermelha. Não o vermelho laranja suave de lua nascente no horizonte, mas vermelho profundo, vermelho sangue, intenso, sobrenatural. Um rabino que estava liderando oração no Muro das Lamentações parou no meio de uma bênção. Olhou para cima e ficou em silêncio. Outros seguiram seu olhar, e um por um, centenas de pessoas pararam de orar e simplesmente olharam para o céu. A lua estava suspensa acima de Jerusalém, totalmente vermelha. E houve um momento de silêncio absoluto. Ninguém falava, ninguém se movia, todos absorvendo o que estavam testemunhando. E então, espontaneamente, a adoração explodiu. Alguns começaram a cantar salmos, outros caíram de joelhos e muitos choravam. Porque aqueles que conheciam as Escrituras reconheceram imediatamente. Isto foi profetizado. A lua se tornando sangue, como sinal dos últimos dias, e estava acontecendo diante de seus olhos. Em uma igreja cristã não muito longe, congregação estava em oração fervorosa, quando alguém gritou: "Olhem, a lua!" Todos correram para janelas e portas, e viram a lua vermelha sangue. O pastor, homem que pregara sobre sinais do fim dos tempos por décadas, ficou sem palavras. Lágrimas escorriam por seu rosto. E tudo o que conseguiu dizer foi: "É real, está acontecendo,
Deus está falando. Em um lar onde grupo de intercessão se reunia, uma mulher idosa que não saía de casa frequentemente devido à saúde frágil insistiu em ir ao terraço. Preciso ver, ela disse. Preciso testemunhar com meus próprios olhos. E quando chegou lá, apoiada por outros, e viu a lua vermelha, começou a recitar Joel 2 em voz alta. E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E quando terminou, disse com voz trêmula, mas firme: Vivemos para ver isto, a geração que verá o cumprimento de todas as profecias. Bendito seja o nome do Senhor. O fenômeno durou 1 hora e 12 minutos. Durante todo esse tempo, a lua permaneceu vermelha profunda. Não desvaneceu gradualmente, não mudou de tom. Manteve cor consistente e intensa. E pessoas em toda Jerusalém pararam o que estavam fazendo e olharam para cima. Ruas ficaram cheias de pessoas apontando para o céu. Discussões intensas. Alguns dizendo que tinha que haver explicação científica. Outros insistindo que era sinal de Deus. Mas todos concordando que era extraordinário. E então, às 10h12 da noite, tão abruptamente como começou, a lua voltou ao normal. Em questão de 2 a 3 minutos, o vermelho desapareceu completamente e a lua estava novamente branca prateada, como se alguém tivesse apagado um filtro. E no momento exato que a lua voltou ao normal, muitos dos grupos de oração que ainda estavam reunidos sentiram liberação espiritual, como se algo que estava pesado de repente se levantasse. Alguns descreveram como onda de paz lavando sobre eles. E houve senso coletivo de que Deus havia respondido suas orações, não com palavras audíveis, mas com sinal visual inegável. Eu ouvi, o sinal parecia dizer: estou aqui, estou agindo, e minhas profecias são verdadeiras. As redes sociais imediatamente explodiram. Dezenas de vídeos e fotos foram carregados de ângulos diferentes por toda Jerusalém. Hashtags sobre a lua vermelha começaram a viralizar, e debates intensos começaram. Céticos imediatamente tentaram explicar naturalmente, mas cada explicação proposta tinha problemas sérios. Astrônomos foram consultados. Havia eclipse lunar previsto? Não, zero. Os cálculos orbitais eram claros. Não deveria haver eclipse. Poderia ser eclipse penumbral não detectado? Especialistas disseram não. Penumbral não criaria vermelho tão intenso, e teria sido previsto. Poderia ser poeira atmosférica ou poluição? Dados de qualidade do ar não mostraram nada em comum, e poluição não afeta apenas a Lua sobre uma cidade específica, enquanto deixa céu em cidades vizinhas completamente normal. Mas foi exatamente o que aconteceu. Relatos de Tel Aviv, apenas 60 quilômetros de distância, confirmaram que a Lua estava normal lá, branca, não vermelha. O fenômeno foi localizado especificamente sobre Jerusalém. Poderia ser ilusão óptica em massa? Psicólogos disseram que seria impossível. Ilusões em massa não são captadas por câmeras de múltiplos dispositivos diferentes. Mas isto foi. Cada foto e vídeo mostra claramente lua vermelha. A análise espectral de algumas das imagens de alta qualidade mostrou algo perturbador. O comprimento de onda da luz não correspondia a qualquer fenômeno atmosférico conhecido. Era como se a própria Lua estivesse emitindo luz vermelha, não refletindo luz solar filtrada por atmosfera, mas gerando luz vermelha. Isso deveria ser impossível. A Lua não é fonte de luz, é refletor, mas as medições sugeriam o contrário. Um astrofísico secular que examinou os dados admitiu em entrevista: honestamente, não tenho explicação satisfatória. As características do fenômeno não se encaixam em nenhum modelo conhecido. A duração, a intensidade, a localização específica e os dados espectrais, tudo sugere que algo fora do ordinário aconteceu. Se alguém me perguntasse minha opinião pessoal, diria que parece deliberado. Como se algo ou alguém quisesse que a lua ficasse vermelha especificamente sobre Jerusalém naquele momento específico. Mas isso entra em território que ciência não pode abordar. Território que ciência não pode abordar. Exatamente. Porque estamos falando de intervenção sobrenatural, de Deus usando criação para enviar mensagem. E ciência, por definição, estuda o natural,
Não pode medir ou explicar o sobrenatural. Pode apenas reconhecer quando algo transcende explicação natural. E isto transcendeu, completamente. Agora, precisamos examinar o que as Escrituras profetizam sobre a lua se tornando sangue, porque este é sinal específico repetido múltiplas vezes na Bíblia. Joel 2, versículo 30 e 31, E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Prodígios no céu, a lua em sangue, antes do dia do Senhor. Esta profecia foi parcialmente cumprida no Pentecostes. Atos 2, versículos 16 a 20, registra Pedro citando Joel e dizendo que o derramamento do Espírito Santo era cumprimento. Mas estudiosos concordam que há cumprimento maior e final ainda por vir, nos últimos dias, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. E a lua vermelha sobre Jerusalém pode ser exatamente isso, cumprimento final da profecia de Joel. Atos 2, versículo 20 especificamente. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. A lua em sangue antes do dia do Senhor, como sinal precedente, como aviso, como chamado final ao arrependimento antes do julgamento. Jesus também profetizou sobre sinais celestiais. Lucas 21, versículo 25, E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Sinais na lua. Não fenômenos astronômicos normais, mas sinais, comunicação divina através da criação. Mateus 24, versículo vezes 9, E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. A lua não dando sua luz normal. Isto descreve a lua ficando vermelha ou escura, mudança dramática de sua aparência habitual, como sinal de que eventos apocalípticos estão se desenrolando. Apocalipse 6, versículo 12. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. O sexto selo, durante a tribulação. A lua tornando-se como sangue. Este é julgamento da tribulação. Mas sinais precursores podem ocorrer antes, avisos de que a tribulação está próxima. E a lua vermelha sobre Jerusalém durante oração pode ser exatamente isso. E há significado profundo no fato de que aconteceu durante oração, não aleatoriamente, mas em resposta a clamor coletivo do povo de Deus. 2 Crônicas 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se meu povo orar e buscar minha face, eu ouvirei dos céus. E como Deus mostra que ouviu? Através de resposta, e às vezes através de sinal visual. A lua vermelha foi resposta. Foi Deus dizendo, eu ouço suas orações, estou atento e estou agindo. Êxodo 3 descreve Deus respondendo ao clamor de Israel no Egito. Versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Tenho visto, tenho ouvido, conheço e vou agir. E uma das primeiras ações foi sinal, a sarça ardente, fogo que queimava, mas não consumia. Sinal visual impossível de ignorar de que Deus estava presente e prestes a intervir. A lua vermelha sobre Jerusalém foi sarça ardente desta geração. Sinal visual de que Deus está presente e prestes a intervir. E a dimensão de Jerusalém ser o local. Não Londres, não Nova York, mas Jerusalém, porque Jerusalém é central no plano profético de Deus. Salmo 132, versículos 13 e 14. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para sua habitação. Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Deus escolheu Jerusalém. E quando envia sinais proféticos, faz sentido que sejam sobre ou em Jerusalém.
Zacarias 12, versículo 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Jerusalém é focal, e sinais sobre Jerusalém não são aleatórios, são intencionais. São Deus dizendo: olhem para esta cidade. Aqui é onde meu plano culminará. Aqui é onde meu filho voltará. Zacarias 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Jesus voltará a Jerusalém, e sinais sobre Jerusalém anunciam que esse retorno está próximo. Há também significado no vermelho sangue especificamente. Sangue tem importância central nas Escrituras. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue. Sangue é vida, mas também é morte, é sacrifício. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem sangue, sem perdão. E Jesus derramou seu sangue na cruz. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue de Cristo comprou nossa redenção. Então, quando a lua se torna vermelha sangue, há camadas de significado. Lembrete do sacrifício de Cristo, lembrete de que salvação vem através do sangue dele, mas também aviso de julgamento. Porque o sangue derramado que traz salvação para aqueles que creem, traz condenação para aqueles que rejeitam. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqueles que o traspassaram, que rejeitaram o sangue dele, lamentarão quando ele vier. A lua vermelha sangue é tanto promessa de redenção quanto aviso de julgamento. E devemos considerar os padrões históricos de luas de sangue em datas profeticamente significativas. Nos últimos anos, houve tetradas, 4 luas de sangue consecutivas, ocorrendo especificamente durante festas judaicas. Em 2014 e 2015, 4 eclipses lunares totais ocorreram exatamente na Páscoa e Festa dos Tabernáculos. A probabilidade estatística disso acontecer por acaso é astronomicamente baixa. E estudiosos notaram que tetradas anteriores coincidiram com eventos monumentais na história de Israel. 1949 e 1950, logo após Israel ser reestabelecida como nação. 1967 e 1968, ano da Guerra dos 6 Dias, quando Jerusalém foi retomada. Cada vez que há padrão de luas de sangue em datas proféticas, algo significativo acontece com Israel. E agora temos lua de sangue não durante eclipse, mas durante oração sobre Jerusalém. No momento mais profeticamente carregado da história moderna, quando todos os outros sinais estão convergindo. O padrão é inegável. Deus está falando através dos céus e a mensagem é urgente. Então voltamos à pergunta do título: foi coincidência ou sinal? Vamos examinar a evidência. Coincidência seria fenômeno astronômico, normal, previsível, que casualmente aconteceu sobre Jerusalém durante oração. Mas os fatos não apoiam isso. Não era eclipse previsto. Não foi visível além de Jerusalém. Durou período específico, 1 hora e 12 minutos. Ocorreu em timing exato, início quando orações alcançaram pico. E análise espectral mostra anomalias que desafiam física. Nenhum desses fatores apoia a coincidência. Sinal seria intervenção sobrenatural de Deus, usando criação para comunicar mensagem em resposta à oração e como cumprimento de profecia. Os fatos apoiam perfeitamente isso. Timing preciso, localização específica, cumprimento de profecia sobre lua se tornando sangue, ocorrência durante oração coletiva e características que desafiam explicação natural. A evidência esmagadoramente apoia sinal, não coincidência. E há teste bíblico para discernir sinais verdadeiros. Deuteronômio 13, versículos 1 a 3, adverte sobre falsos profetas que dão sinais, e diz que o teste é: o sinal leva você para mais perto de Deus ou para longe?
A lua vermelha sobre Jerusalém levou aqueles que testemunharam para mais perto de Deus. Levou a adoração, a arrependimento, a renovação de compromisso e a reconhecimento de que Deus é real e suas profecias são verdadeiras. Este é fruto de sinal genuíno, não engano, não confusão, mas clareza e fé fortalecida. Então, o que você deve fazer com este conhecimento? Como deve responder sabendo que a lua ficou vermelha sobre Jerusalém durante oração? Primeiro, reconheça que foi sinal de Deus. Não descarte, não racionalize. Aceite que Deus falou. E a mensagem é: minhas profecias são verdadeiras. Os últimos dias estão aqui e você precisa estar preparado. Segundo, se você não conhece Jesus Cristo, este sinal é chamado urgente. Joel 2 diz que a lua se tornará sangue antes do dia do Senhor. Esse dia está chegando, e quando chegar, será tarde demais para se preparar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia agora. Romanos 10,9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não espere, o sinal foi dado, responda. Terceiro, se você já é cristão, deixe este sinal renovar sua urgência e expectativa. Jesus está voltando, muito em breve. Viva em santidade, viva em vigilância. 1 Pedro 1,15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Viva pronto, porque ele pode vir hoje. Quarto, ore. O sinal veio durante oração, e isso nos ensina que Deus responde quando seu povo ora. 2 Crônicas 7,14. Então ore, por você, por entes queridos, por igreja, por Israel, por mundo perdido. Ore sem cessar. 5 Tessalonicenses 5,17. E ore, Maranatá, vem Senhor Jesus, porque Ele está vindo e os sinais confirmam. Quinto, compartilhe. Muitos não sabem que a lua ficou vermelha sobre Jerusalém. Conte a eles, mostre as fotos, explique o significado profético, porque este sinal foi dado não apenas para aqueles em Jerusalém, mas para toda a humanidade. É aviso final, é chamado à preparação, e você pode ser voz que leva essa mensagem a outros. E finalmente, não tema. Sinais celestiais podem ser assustadores, mas para cristãos são promessa. Lucas 21:28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Sua redenção está próxima, não destruição, redenção. Jesus está voltando para buscá-lo, para levá-lo para casa, para estar com você para sempre. Esta é sua esperança, sua promessa, sua certeza. Então, quando vir lua vermelha ou qualquer outro sinal, não tema, alegre-se, porque significa que seu Salvador está às portas. A lua ficou vermelha em Jerusalém na hora da oração. Não foi coincidência, foi sinal. Deus falou através dos céus, e a mensagem é clara. O tempo acabou, as profecias estão se cumprindo, e Jesus está voltando, muito em breve. Como você responderá? Ignorará ou se preparará? Sua resposta determina sua eternidade. Escolha sabiamente. Escolha Cristo. Escolha hoje, porque o próximo sinal pode ser o último. E então será tarde demais. Maranatá. Deixe seu comentário. Foi coincidência ou sinal? Compartilhe urgentemente. Inscreva-se e prepare-se. A lua ficou vermelha. E Jesus volta logo.